Arqueólogos descobriram uma enorme cidade antiga, escondida no subsolo do México, o que pode proporcionar uma melhor compreensão da civilização maia. Até hoje, ninguém acreditava que algumas civilizações pudessem ser tão antigas. Contudo, em 1947, algo foi descoberto na bacia de Valsequillo, um amplo vale vulcânico a sudeste da cidade do México. Isso desafiou as crenças dos arqueólogos sobre a presença humana nas Américas. Durante escavações para um novo sistema de irrigação perto de Puebla, operários encontraram algo inesperado enterrado profundamente em camadas rochosas com idade estimada em mais de 250 mil anos. Onde estão as versões menores disso? Bem, não encontramos nenhuma. Portanto, não temos uma progressão, uma evolução que mostre de onde isso veio. Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos essa estranha descoberta feita por arqueólogos no México que não se encaixa em nenhum livro de história. Há algo de estranho em relação à idade real do México. Essas não eram apenas pedras com formas naturais. Elas haviam sido claramente esculpidas e trabalhadas por mãos humanas. Isso criou um problema sério. De acordo com a história estabelecida, os humanos não deveriam ter chegado às Américas até cerca de 13 mil anos atrás. Essa descoberta não apenas levantou questões, como também alterou completamente a cronologia. E isso foi apenas o começo. Nas mesmas camadas de terra, os pesquisadores encontraram algo ainda mais intrigante. Ossos esculpidos, representando animais extintos como mastodontes preguiças gigantes e tigres dentes de sabre. Essas esculturas eram detalhadas e realistas, sugerindo que os artistas haviam visto esses animais de perto. Não se tratava de arte baseada em fósseis descobertos posteriormente. As cenas mostravam movimento animais, caçando e interagindo detalhes que somente a observação direta poderia captar. As implicações eram enormes. Quem quer que tenha feito essas gravuras deve ter convivido com esses animais, que foram extintos há mais de 10 mil anos. Eles os observavam, os compreendiam e registravam o que viam com uma precisão surpreendente. Tantas que os cientistas modernos puderam comparar as gravuras com evidências fósseis. Na década de 1960, a arqueóloga Cynthia Irwin Williams liderou importantes escavações na área. Sua equipe documentou mais de 2.000 artefatos em 4 sítios arqueológicos diferentes, próximos ao antigo leito do lago. Encontraram ferramentas de pedra como raspadores e lâminas e pontas de projéteis, todas enterradas em camadas de cinzas vulcânicas. Geólogos confirmaram posteriormente que essas camadas de cinzas foram formadas durante o período interglacial. Na Sangamoniano, uma fase quente entre eras glaciais que durou aproximadamente de 80 mil a 220 mil anos atrás. Se a datação estivesse correta e vários testes independentes sugeriram que sim, isso significaria que os humanos estavam fabricando ferramentas no México em uma época em que os Neandertais ainda viviam na Europa e o Homo sapiens moderno estava apenas começando a aparecer na África. Essa cronologia não se encaixava em nenhum modelo aceito de migração humana. Por décadas, a explicação dominante foi a teoria da ponte terrestre de Bering. Ela afirma que os humanos cruzaram da Sibéria para o Alasca há cerca de 15 mil anos, quando o derretimento das calotas polares abriu uma rota para as Américas. Mas essas ferramentas parecem ser até 200 mil anos mais antigas. Não se tratava de um pequeno erro que pudesse ser ignorado. Como uma falha na datação. Era uma lacuna enorme que desafiava capítulos inteiros da história da humanidade. Ou os métodos de datação estavam completamente errados em múltiplos testes. Ou a história de como os humanos chegaram às Américas precisava ser reescrita do zero. O que essa descoberta muda em relação ao que acreditamos e ao que não acreditamos sobre a história? Qual foi a reação a essa descoberta? Continue assistindo para descobrir. Não se encaixa em nenhum livro de história, mas é verdade. Muitos arqueólogos reagiram com forte ceticismo, chegando até mesmo à rejeição total. Os críticos ofereceram diversas explicações alternativas. Alguns sugeriram que os artefatos haviam sido movidos de sua posição original, empurrados para camadas mais antigas por processos naturais, como animais escavadores, mistura do solo ou da água, ou deslocamento lento de sedimentos ao longo do tempo. Outros argumentaram que os ossos esculpidos foram feitos muito mais tarde.
Nessa versão, as pessoas podem ter encontrado fósseis antigos e os esculpido, criando a ilusão de que humanos e animais extintos coexistiram. Também houve alegações de que o sítio arqueológico havia sido contaminado, talvez perturbado, durante a construção, permitindo que objetos mais recentes acabassem em camadas muito mais antigas. Como as alegações eram tão extraordinárias, os cientistas exigiram provas igualmente robustas, e muitos consideraram que as descobertas de Valsequilo não atendiam a esse padrão. Mas o sítio arqueológico não era apenas uma anomalia isolada que pudesse ser facilmente descartada como um erro ou contaminação. Mais descobertas como essa continuaram surgindo por todo o México. Cada uma delas desafiava as cronologias aceitas e levantava questões complexas sobre o que realmente aconteceu no passado remoto das Américas. Nos anos que se seguiram às descobertas de Valsequillo, os arqueólogos continuaram a desenterrar evidências que não se encaixavam na narrativa padrão. Em 1959, perto da pequena cidade de Hueyatlaco, a poucos quilômetros dos sítios arqueológicos originais, escavadores descobriram algo ainda mais controverso, o que parecia ser um antigo local de abate de animais. As evidências eram difíceis de ignorar. Ferramentas de pedra foram encontradas ao lado de ossos quebrados de animais extintos, mostrando claros indícios de que os animais haviam sido cortados e processados para obtenção de carne e tutano. Parecia um local onde humanos haviam abatido sistematicamente animais de grande porte, mas o verdadeiro choque veio da datação. Quando os geólogos testaram as camadas vulcânicas circundantes usando análise de urânio-tório, os resultados sugeriram que o local tinha pelo menos 250 mil anos. Algumas estimativas o dataram ainda mais atrás, chegando a 370 mil anos. Isso significaria que a atividade humana no México existia muito antes do surgimento dos humanos modernos. A reação foi intensa. As descobertas de Hueyatlaco provocaram grande controvérsia na comunidade científica. Em 1981, a geóloga Virginia Steen McIntyre, que ajudou a realizar a datação, enfrentou forte reação negativa por defender os resultados. Seu trabalho foi rejeitado, colegas se distanciaram e sua carreira sofreu porque as descobertas foram consideradas muito disruptivas para as teorias aceitas. A mensagem parecia clara. Algumas ideias simplesmente estavam muito fora da narrativa estabelecida para serem aceitas independentemente das evidências. Isso significa que suas descobertas estavam erradas. O que existe hoje para provar que ela estava certa? Vejamos. O México pode ser mais antigo que todas as outras partes do mundo juntas. Mais ao sul, no estado de Puebla, surgiu outra descoberta curiosa. Desta vez, na forma das figuras de Acámbaro. Entre 1944 e 1950, um comerciante local, chamado Valdemar Jules Rude, desenterrou mais de 33 mil figuras de barro nas colinas ao redor de Acámbaro. A coleção era imensa e peculiar. Incluía figuras detalhadas de pessoas de diferentes culturas, além de instrumentos musicais, ferramentas e objetos do cotidiano. Mas o que realmente chocou os pesquisadores foram as estatuetas que se assemelhavam a dinossauros. Não se tratava apenas de criaturas míticas e rudimentares, que poderiam ser descartadas como fruto da imaginação. Muitas pareciam se assemelhar muito a espécies conhecidas como Brachiosauro, Stegossauro e Pteranodonte. O nível de detalhe era impressionante, com formas corporais e posturas precisas, e proporções que os cientistas só compreenderam plenamente após as reconstruções fósseis modernas no século XX. Naturalmente, muitos céticos consideraram tudo uma farsa. Argumentaram que Valdemar Jules Rude pode ter contratado artesãos locais para criar as estatuetas, possivelmente inspirados por imagens de dinossauros de livros ou filmes. Mas essa explicação tinha problemas. Algumas das estatuetas pareciam representar espécies que não eram amplamente conhecidas ou corretamente reconstruídas, até anos depois de sua suposta descoberta. E a dimensão da coleção levantava ainda mais questões. Mais de 33 mil peças teriam exigido um grande esforço organizado com muitas pessoas trabalhando em tempo integral por anos. Os testes adicionaram mais uma camada de complexidade. Na década de 1970, a datação por termoluminescência em algumas amostras sugeriu que a argila havia sido queimada
entre 2.000 e 504.000 anos atrás, muito antes do surgimento da paleontologia moderna. Se esses resultados fossem precisos, as implicações seriam extraordinárias. Significaria que as antigas culturas mesoamericanas representavam de alguma forma criaturas que se acreditava terem sido extintas 65 milhões de anos antes do surgimento dos humanos. Para abordar essa questão, as explicações mais comuns se inclinaram para a mitologia. Uma das ideias é que os povos antigos podem ter encontrado fósseis de dinossauros e os interpretado de forma criativa, semelhante à maneira como os antigos gregos podem ter imaginado o Ciclope após descobrirem crânios enormes. Mas mesmo essa teoria não explica completamente o nível de detalhe. Essas figuras não eram apenas monstros indefinidos. Elas exibiam características como textura da pele, estrutura dos membros e posição da cauda, detalhes que os ossos sozinhos geralmente não revelam. Algumas estatuetas até parecem mostrar dinossauros interagindo com humanos, ou usando elementos decorativos, sugerindo familiaridade em vez de mera especulação. E o mistério não termina aí. Que outras impossibilidades arqueológicas existem por aí? O que isso significa para o mundo? E para tudo o que costumávamos saber, continue assistindo para descobrir. As explicações são verdadeiras. O México é mais estranho do que imaginamos. Artefatos intrigantes semelhantes foram relatados em outros lugares, incluindo as Pedras de Ica, no Peru, bem como objetos gravados encontrados em alguns sítios arqueológicos no México. Milhares de pedras de andesito, cobertas com entalhes detalhados, começaram a aparecer nas décadas de 1960 e 1970. Esses entalhes mostravam humanos ao lado de dinossauros, cenas de cirurgias avançadas e até mesmo o que pareciam ser mapas astronômicos. A maior parte da atenção se concentrou nas Pedras de Ica no Peru, mas descobertas semelhantes, menos divulgadas, foram relatadas em partes do México, incluindo Oaxaca e Chiapas. Essas pedras também exibiam cenas que não se encaixavam na história aceita. Em todos esses sítios arqueológicos, um padrão preocupante emergiu. Culturas antigas nas Américas parecem demonstrar conhecimento sobre animais, ciência e até mesmo tecnologia que não deveriam ter possuído. Nada disso se alinhava com a narrativa padrão ensinada nas escolas. Durante a maior parte do século XX, a arqueologia americana foi moldada pelo modelo Clovis I. De acordo com essa teoria, os primeiros humanos chegaram às Américas há cerca de 13.000 anos, atravessando a ponte terrestre de Bering, vindos da Sibéria. A partir daí, eles se espalharam para o sul e, gradualmente, se desenvolveram nas civilizações que conhecemos como os maias, astecas e incas. Mas descobertas como essas não se encaixam nessa cronologia simples. Em vez disso, insinuaram algo mais complexo e possivelmente muito mais antigo acontecendo nas Américas. Depois, há a arquitetura. Em alguns casos, ela levanta ainda mais questões do que os artefatos. No coração das selvas de Chiapas, perto da fronteira com a Guatemala, encontra-se a antiga cidade maia de Palenque. Segundo a história estabelecida, a civilização maia floresceu entre 220 e 6799 d.C. Mas algumas de suas estruturas parecem sugerir um conhecimento que ia além do que se acreditava que os maias possuíam na época. Que estruturas demonstram isso? Como elas superavam o conhecimento? Mia, vamos descobrir. Além da arqueologia, o México antigo dominou a astronomia. Um dos exemplos mais debatidos é o Templo das Inscrições, construído como túmulo para o governante Cainich Janaab Pacal. No interior, uma laje de pedra esculpida mostra Pacal rodeado por símbolos ligados à cosmologia maia. A arqueologia tradicional interpreta isso como sua jornada ao submundo, uma cena simbólica e espiritual consistente com as crenças maias. Alguns engenheiros e especialistas aeroespaciais analisaram essa escultura e viram algo muito diferente. Sem abordá-la de um ponto de vista arqueológico tradicional, alguns sugeriram que a figura se assemelha a uma pessoa operando máquinas complexas, possivelmente até mesmo um veículo ou sistema de controle. Nessa interpretação, a figura aparece reclinada com as mãos posicionadas, como se estivesse manuseando controles. Ao seu redor há formas que podem parecer mecânicas, juntamente com figuras
que alguns comparam a escapamentos ou propulsão. O verdadeiro debate não é se os maias criaram a escultura, mas sim o que eles pretendiam representar. Estariam eles ilustrando uma jornada simbólica, como diz a arqueologia convencional? Ou estariam representando algo baseado em observação ou conhecimento herdado? O mistério se aprofunda quando se observa a precisão da própria cidade. Em Palenque, muitas estruturas estão cuidadosamente alinhadas com eventos celestes. Por exemplo, partes do complexo palaciano se alinham com o pôr do sol do solstício de inverno, enquanto o Templo do Sol se alinha com o solstício de verão. Essas não são estimativas aproximadas. Elas sugerem um planejamento cuidadoso e um profundo conhecimento de astronomia. Os maias também desenvolveram o calendário da contagem longa maia, que rastreia o tempo em ciclos que duram mais de 5.000 anos. Seu ponto de partida, frequentemente convertido para 11 de agosto de 3114 a.C., levanta questões interessantes. Por que essa data exata? Que evento ela marcava? Não existe uma explicação escrita clara, o que levou alguns a crer que o conhecimento possa ter vindo de tradições antigas agora perdidas. Em diversos sítios arqueológicos no México, foram encontrados sinos de cobre, ornamentos de ouro e ferramentas de bronze que levantam questões sobre como e quando o trabalho com metais se desenvolveu na região. Muitos desses artefatos foram estudados, reestudados e debatidos, utilizando diferentes métodos, mas a interpretação permanece dividida. A questão central não é se os objetos existem. Eles existem, mas o que eles realmente representam? São evidências de migrações antigas, conhecimento perdido e desenvolvimento cultural interrompido, ou são artefatos mal interpretados? Tradições simbólicas e anomalias raras, porém explicáveis dentro da história conhecida. Por enquanto, essa incerteza é exatamente onde a discussão permanece. Essas descobertas correspondem às histórias sobre o México que sempre conhecemos. Continue assistindo para descobrir. Cidade do México. O México, oficialmente conhecido como Estados Unidos Mexicanos, é um país da América do Norte. É o país mais setentrional da América Latina, fazendo fronteira com os Estados Unidos ao norte e com a Guatemala e Belize ao sudeste. O país também possui litoral ao longo do Oceano Pacífico, a oeste do Mar do Caribe e do Golfo do México. O México abrange cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que o torna o 13º maior país do mundo. Com uma população de mais de 130 milhões de pessoas, é o 10º país mais populoso do planeta e possui o maior número de falantes de espanhol. Sua capital e maior cidade, a Cidade do México, é uma das maiores áreas metropolitanas do mundo. A história da humanidade no México remonta pelo menos a 8.000 a.C. A região conhecida como Mesoamérica tornou-se um dos primeiros centros de civilização do mundo. Largas sociedades avançadas, como os Olmecas, os Maias, os Zapotecas, os Teotihuacanos e os Purépechas. Em 1521, as forças espanholas, juntamente com aliados indígenas, derrotaram o Império Azteca, marcando o início do domínio espanhol. O território passou a ser conhecido como Nova Espanha, com sua capital em Tenochtitlan, atual Cidade do México. Durante a Era dos Descobrimentos, tornou-se um importante centro econômico impulsionado principalmente pela mineração de prata e pelo comércio entre a Europa e a Ásia. O caminho do México rumo à independência começou com a Guerra da Independência Mexicana, que pôs fim ao domínio espanhol em 1821. O país tornou-se brevemente o primeiro Império Mexicano, antes de se transformar em uma república em 1848 após a Guerra Mexicano-Americana. O México perdeu quase metade de seu território para os Estados Unidos. Mais tarde, conflitos internos e intervenção estrangeira levaram ao estabelecimento do Segundo Império Mexicano sob Maximiliano I do México, que acabou sendo deposto pelas forças republicanas, lideradas por Benito Juárez. O final do século XIX foi dominado pelo longo governo de Porfírio Dias, cujos esforços de modernização vieram acompanhados de significativa desigualdade e agitação social. Isso acabou por desencadear a Revolução Mexicana, um grande conflito que remodelou o país e levou à adoção da Constituição de 1917, que ainda hoje constitui a base do sistema político mexicano.
O México é considerado um país em desenvolvimento e recém-industrializado. Possui a 15ª maior economia do mundo em termos de PIB nominal e ocupa a 13ª posição, quando medida pela paridade do poder de compra. O país também é rico em cultura e patrimônio histórico. O México ocupa o 1º lugar nas Américas e o 7º lugar no mundo em número de patrimônios mundiais da Unesco, refletindo sua profunda importância histórica e cultural. Em termos de natureza, o México é um dos 17 países megadiversos do mundo e ocupa o 5º lugar em biodiversidade geral. O turismo desempenha um papel fundamental em sua economia. Em 2022, o México foi o 6º país mais visitado do mundo, atraindo mais de 42 milhões de visitantes internacionais. O que você acha das recentes descobertas sobre o México e como elas alteraram a precisão histórica? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração das interessantes descobertas sobre as verdadeiras origens do México. Esperamos que você tenha achado este vídeo interessante e esclarecedor. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo na sua tela para explorar mais descobertas interessantes. Até lá, até.